Pessoal, eu trouxe aqui um exercício de ótica para a gente resolver. Um exercício que envolve lentes, nesse caso aqui envolve uma lente convergente. Então, o enunciado diz o seguinte: a luz emitida por uma determinada fonte diverge formando um cone de ângulo 60 graus, a partir do ponto A, conforme a figura a seguir. Então, aqui a gente tem uma fonte, vou reproduzir o desenho aqui, uma fonte que emite dois raios de luz, e o ângulo entre esses dois raios é 60 graus. E esses raios, eles atingem uma lente, nesse caso aqui a gente tem uma lente convergente, os raios, eles emergem da lente paralelos aqui ao eixo principal, sendo que o eixo principal é essa reta horizontal aqui. É o eixo principal que eu vou denominar só por EP. Aí o enunciado continua dizendo, a distância focal da lente, dessa lente aqui, em centímetro, de maneira que o diâmetro do feixe colimado seja igual a 6 raiz de 3 centímetros, vale. Então, esse é o diâmetro do feixe colimado. Ele fala aqui que é D é igual a 6 raiz de 3 em centímetros, né? Então, o que que ele quer saber? Ele quer saber essa distância focal aqui, ó. A gente vai chamar somente de F. F é a distância focal. Distância focal. Focal da lente. Aí, o que que a gente pode começar analisando aqui já? A gente sabe que todo raio que emite paralelo a uma lente convergente, então se eu tiver aqui um raio que emite paralelo, ele vai em direção ao foco, beleza? Vamos supor que aqui eu tenho, aqui está o eixo principal da lente, e a gente sabe que todo raio que emite paralelamente, ele emerge em direção ao foco. Essa distância aqui é a distância focal. Só que da mesma forma, se eu tiver, vamos reproduzir o desenho aqui de novo. Aqui eu tenho o eixo principal. O contrário também vale. Então, se eu emitir um raio de luz partindo do foco, que é o foco, está partindo do foco, ele vai emergir paralelo ao eixo principal. Então, a gente vai ter que usar essa ideia aqui justamente para encontrar o foco da lente. Eu acabei de dizer aqui, né? A gente quer essa distância aqui, ó. A gente quer essa distância aqui. E a gente pode usar algumas considerações geométricas. A gente sabe que essa distância aqui é igual a 6 raiz de 3, que foi o que o enunciado nos deu. E a gente pode, antes disso, né, a gente sabe que esse ângulo aqui é 60 graus. Então, a gente pode conseguir formar um triângulo retângulo aqui, ó. Vou reproduzir esse triângulo retângulo aqui. Esse triângulo é esse aqui, ó. Beleza? É esse retângulo aqui. Como a gente dividiu no meio, então esse ângulo aqui vai ser de 30 graus. Dividir no meio aqui de 60 graus. E a gente sabe que como essa distância toda aqui vale 6 raiz de 3, a metade dela vai ser 3 raiz de 3. E aqui, esse lado do triângulo é justamente o foco. Então, aqui a gente tem um triângulo retângulo, no qual a gente pode usar uma relação trigonométrica. Como a gente tem, aqui a gente tem o ângulo, o cateto oposto a esse ângulo, e a gente quer descobrir o cateto adjacente a esse ângulo, né? A gente pode utilizar a relação de tangente. Então, a tangente desse ângulo aqui de 30 graus vai ser igual, vai ser o cateto oposto, de 3 dividido pelo cateto adjacente, que é o foco. Então, vamos isolar o foco. O foco vai ser igual a 3 raiz de 3 dividido pela tangente de 30.
Só que 30 é um ângulo notável, né? A gente sabe que a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Então, vamos continuar fazendo aqui a conta. Só repetir esse número aqui em cima. Vai ser igual, como é uma divisão aqui, eu coloco o denominador em cima e o numerador embaixo. Aí eu posso corto 3 vezes de 3 e vai sobrar. A gente vai ficar aqui o foco é igual a 3 vezes 3 que é 9. 9 centímetros, né? Então, o foco dessa lente vai ser igual aqui, alternativa E, 9 centímetros. É isso. Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau, tchau, pessoal.